Fala pessoal, tudo bom? Estamos aí com a novidade. Quero apresentar para vocês de uma forma objetiva e bem resumida a nossa regra de execução automatizada baseada no famoso indicador Solution Key. Na verdade, os indicadores, né? E eu vou mostrar aqui para vocês que agora é possível vocês utilizarem na Nelogica um robô que vai fazer tudo de forma automática, que vai entrar, vai fechar as posições e vai ajudar vocês aí na consistência desse mercado tão desafiador. Vamos embora. Bom, para quem já conhece, eu vou passar rapidamente. Nós temos o indicador, que é o Solution Key. Indicador foi o primeiro que nós fizemos, que é uma regra de coloração baseada no rastreio da tendência, né? Que é sempre importante a gente operar a favor da tendência. E ter uma clareza, né, dos pontos onde tem o maior fluxo e agressão das grandes instituições, né, como bancos e etc. E também o objetivo era ajudar com que o trade não operasse contra o fluxo. Tá? Então esses eram os sinais, o amarelo e o azul, os fluxos vendedor e comprador, e o verde e o vermelho era uma entrada um pouco mais agressiva, que apontava quando o volume estava crescendo. Ele antecipava alguns sinais, né, verde para compra e vermelho para venda. Então era uma entrada mais agressiva. Tá? Depois nós criamos o Solution Key Force Exhaustion. O que é esse indicador? É um indicador, na verdade, em formato de histograma, né? E o objetivo é mostrar no gráfico os pontos onde tem a maior força ou compradora ou vendedora. Tá? Funciona como um termômetro que mede a força dos movimentos do mercado. Ajuda muito, né, para quem está operando principalmente manual. Tá? Depois aqui está as imagens, né? Você vê que o vermelho é força vendedora, o verde é força compradora e tem os pontos de exaustão, tá? Que mostrava que o mercado estava com muita força e que aquele ponto poderia mudar a direção a qualquer momento, né? Que é o azul e o fúcsia, que mostram os pontos de exaustão. Daí depois nós criamos o Solution Key Filter Range, filtrar os pontos de consolidação e lateralização do mercado, tá? Vamos olhar aqui, ó, por exemplo, você vê as partes brancas, aqui, ó, você vê que são os momentos em que o mercado tende a andar de lado, tá? Então, era um indicador para te tirar dos pontos de consolidação. E, por último, criamos o Solution Key Nuvem, né? É um indicador que vocês encontram bastante aí, claro que cada nuvem com a sua configuração, e aqui nós criamos, ela foi baseada nos indicadores que nós já tínhamos. Né? É uma nuvem que mostra a tendência de compra e de venda, mas ela tinha alguns temperinhos a mais que nós adicionamos, que não é simplesmente o cruzamento de duas médias, tá? Então, tem alguns segredinhos aí na nossa nuvem. Tá aqui, tá? Uma demonstração de como era a nuvem e a montagem de tela total. Tá aqui os boxes já com o Solution Key Indicador, a nuvem, o Filter Range e o Force Exhaustion. Tá? Então, os pontos de entrada, de compra e de venda era quando existia uma confluência, né, de todas as informações. Por fim, por que eu mostrei todos esses indicadores? Porque agora, com a nossa regra de execução, que foi criada, nós fizemos um compilado, deixa eu voltar aqui a tela, nós fizemos um compilado de todos esses indicadores num único código, separamos apenas a regra de execução para mini índice e a regra de execução para mini dólar. Por quê? Porque o código muda um pouco. Não é possível usar o mesmo código para diferentes ativos. Né? Dificilmente o código para um ativo vai funcionar para o outro. Tá? Eu vejo muita gente que coloca aí indicadores ou robôs dizendo assim, funciona para mini índice e para mini dólar. São ativos que funcionam de forma completamente diferentes. Então nós, através dos backtests que nós fizemos, conseguimos encontrar quais são as configurações para cada indicador que funciona melhor para cada ativo. Tá? Então teremos uma regra de execução automatizada separada para mini índice e para mini dólar. Uma outra característica importante é que quando você tem muitos indicadores que filtram a entrada, muitas vezes eles te tiram dos bons movimentos e atrasa, né, as entradas. Então,
nós fizemos aqui muitos estudos para utilizar todos os indicadores, mas de forma muito equilibrada, tá? Fizemos algumas calibragens de forma que os sinais pudessem ser melhores, tá? Mais perfeitos. Então, por isso que eu voltei aqui para essa tela para informar para vocês que agora, numa única regra de execução, vai estar funcionando todos esses indicadores de uma forma equilibrada. Nós mexemos e calibramos os códigos e criamos uma regra de coloração que engloba todos eles. Tá? Agora a questão do operacional, lá na Anelógica, na descrição, essas informações serão repetidas lá. Tá? Mas apenas para ficar claro que no mini índice, os testes foram aprovados no 20R, tá? Utilizando um stop de 300 pontos e um gain de 200 pontos. Então, o índice de acerto é muito maior nestes parâmetros aqui. Então, se você utilizar estes parâmetros, você vai ter um resultado positivo, com certeza, no final do mês. E para o mini dólar, 8R, utilizando 7 pontos de stop para 5 de gain. Tá? Também testado e validado. Tá? E temos um terceiro código de execução, também automatizado, que ele funciona da seguinte forma. 2 boxes para baixo da direção que você está entrando, vamos supor que você está entrando comprado, se voltar 2 boxes, ele stop. Se ele for 3 boxes a favor da direção que você entrou, no caso o exemplo aqui é comprado, ele começa a utilizar uma espécie de trailing stop. Ele vai subindo box a box a linha de stop. Tá? Então você pode surfar aí uma tendência grande utilizando essa estratégia. E como que ela deve ser usada? No mini índice você vai colocar em 20R e no mini dólar em 8R. Tá? Então a mesma coisa aqui para essa estratégia. A única diferença é que não vai utilizar stop e gain fixos, fechados. Ele vai surfar sempre que for sempre que tiver um grande movimento, né? Vocês já devem ter visto aqueles movimentos de mercado que quando bate 4, 5, 10 boxes para baixo de uma vez, né? Em poucos minutos. Uma excelente regra de execução para você pegar esse tipo de movimento. Ok? Bom, então basicamente é isso. Eu vou colocar também lá na Anelógica. Esse vídeo está sendo gravado exclusivamente para vocês, tá? Que vão estar adquirindo a regra de execução na Anelógica. Então lá eu vou colocar os prints dos backtests que nós fizemos. Utilizamos 3 meses de backtests. Pelo tamanho dos boxes que utilizamos, é suficiente para validar. Até porque é difícil você conseguir os dados, né, na plataforma para testar muito mais do que isso. Mas de tempos em tempos nós vamos estar refazendo esses testes e sempre que necessário atualizando os indicadores, porque a gente sabe que o mercado é dinâmico e as coisas mudam, né? Resultados passados não indicam lucros futuros, né? Os mesmos resultados idênticos no futuro. A gente consegue estatisticamente chegar no melhor número possível para se tornar lucrativo. Tá bom? Então, é isso aí. Está aí apresentado para vocês os indicadores Solution Key, agora de forma automatizada, que você pode utilizar como um robô que vai fazer os trades para você. Um último recado muito importante, não deveria nem ter ficado por último, espero que vocês estejam assistindo até o final, é que as regras de execução, elas têm a saída já configurada no código. Tanto é que se você clicar com o botão direito e colocar lá inserir regra de execução, você vai conseguir ver os pontos de entrada e saída. No entanto, vocês sabem que existem alguns bugs, né, ainda na plataforma. Eu acredito que deve estar sendo corrigido. E muitas vezes pode falhar uma saída, tá? Você pode entrar e o trade ficar pendurado. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu sempre sugiro que você crie uma ordem oco com essas configurações para forçar com que o robô saia exatamente na oco que você programou. Inclusive você pode, esses aqui são os dados validados, mas nada impede, por exemplo, de você criar, por exemplo, um stop 300 pontos, gain 300 pontos, colocando uma saída parcial em 200, por exemplo, e tentar buscar mais um ponto, mais 100 pontos à frente, ou mais 200, enfim, você pode utilizar os seus parâmetros. Tá? Eu sugiro que você utilize esses, porque esses foram os testados e validados. Mas, repetindo, faça uma ordem oco com essas configurações
E na hora que você for configurar o robô, configure a saída pela ordem oco. Vai ser mais seguro para você, tá bom? Um abraço a todos.